Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos irão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu sempre digo, hoje é um dia muito especial para todos nós. Hoje é domingo, é um dia solene. É o dia em que nós, católicos, celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena foi de madrugada lá para o túmulo do Senhor, e quando chegou lá, Jesus não estava no túmulo porque ele havia ressuscitado. Depois ele aparece para Maria Madalena, depois aparece para os apóstolos. E os apóstolos trouxeram essa grande novidade. Aquele que veio do céu, que se encarnou no seio da Virgem Maria, que morreu sob Pôncio Pilatos, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E esse dia é um dia tão belo para nós, que nós nos reunimos em torno do altar para celebrar a nossa salvação. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus destruiu o diabo, o grande inimigo da nossa salvação. Não deixemos de ir à missa. E quando nós vamos à missa, nós nos alimentamos da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Neste momento agora estamos nos alimentando da mesa da palavra. Jesus nos alimenta, Jesus nos encaminha, Jesus diz para onde nós devemos ir. E o que é que o Senhor hoje está nos falando? Nós estamos aí nessa sequência de parábolas que acontece justamente no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Nós estamos praticamente agora no final. Jesus já falou da parábola da semente, falou da parábola do joio e do trigo. Ele falou também da parábola da semente, que ela é plantada, aquela semente bem pequena de mostarda, que depois ela vai crescendo. E agora Jesus fala do tesouro, Jesus fala da pérola preciosa,
E Jesus fala da rede que é lançada ao mar e que apanha peixes. 3 ensinamentos maravilhosos no dia de hoje. Quero centrar um pouco no início desta parábola. O reino dos céus. O céu, meus irmãos. O céu que é a nossa morada definitiva. É para lá que nós estamos caminhando. E Jesus está dizendo que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. A pessoa encontra aquele tesouro e ele vê o grande valor que aquele tesouro tem. E o que é que ele faz? Imediatamente ele vai e vende todos os seus bens. Eu fico imaginando aquele homem. Ele vai passando naquele terreno lá e de repente ele encontra aquele tesouro. Ele diz: esse tesouro está numa propriedade que não é minha, eu precisarei comprar para tê-lo para mim. É o que é que ele vai? O que é que ele faz? Vai correndo para a casa dele, vende tudo o que ele tinha. Fico imaginando ele chegando, vendendo a casa dele, vendendo as coisas dele, tudo para obter aquele tesouro. Aí depois que ele vai, vende as coisas dele, ele compra e obtém esse tesouro. Depois Jesus fala de uma pérola preciosa, que um homem encontra uma pérola de grande valor. Ele vai também, pega essa pérola de grande valor, ou melhor, ele vai e compra a pérola no mesmo processo. Ele vende todos os seus bens, porque ele não tinha como comprar aquela pérola. Ele vai, vende tudo que ele tinha e compra a pérola preciosa. Isso tudo, meus irmãos, Jesus está mostrando o grande valor que é Ele. Eu te faço já essa pergunta: existe algo mais precioso e de grande valor neste mundo que ultrapasse o valor de Deus? Que ultrapasse o valor de nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem isso? Se você tiver, você me mostre. E aí eu vou dizer: realmente isso aqui vale mais do que o nosso Deus. Vale mais do que Jesus. Não tem. Desde já estou dizendo para você: não tem. Não tem mesmo. Jesus é tudo para nós. Deus é tudo para nós. A Santíssima Trindade é tudo. E quando nós, nesse mundo perdido, nesse mundo de trevas, neste mundo de escuridão, neste mundo totalmente perdido, quando nós, iludidos por este mundo, vamos atrás das coisas, aí nós vamos achando que a grande felicidade, a grande alegria está no dinheiro. Outros acham que é no sexo. Outros já acham que o grande valor da vida dele, a alegria dele, o dom precioso dele são os divertimentos. Outros já acham que é a bebida e assim por diante. Tem outros que já estão achando que o Deus dele é o próprio demônio, Lúcifer, e estão prestando culto a Lúcifer. Outros pensam que a grande felicidade dele está em seguir ou esse ou aquele líder. Qual é o valor que você tem dado? Você tem dado valor a quê? O que é que você acha que é mais importante na tua vida? Pois bem, meus irmãos, eu quero dizer para você que o maior valor
da nossa vida está em Jesus Cristo. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós vemos que todas as outras coisas estão em segundo plano. Todas as outras coisas são de categoria, está na quinta categoria, na sexta categoria. Não tem valor nenhum. Primeiramente, porque tudo que existe neste mundo que foi criado por Deus. Ele criou todas as coisas. Você entende? Então, se ele é o Criador e tudo que existe neste mundo é proveniente dele, então nós vamos buscar quem? Nós vamos buscar Deus. Porque nós vivemos buscando a felicidade. É por isso que as pessoas acabam se embrenhando no pecado e achando que a felicidade está fora de Deus. A felicidade não está fora de Deus, a felicidade está em Deus. E aí, quando nós entendemos isso, o que é que nós fazemos? Nós renunciamos àquilo que traz uma felicidade que é passageira e corremos e vamos em busca daquilo que nos dá a verdadeira felicidade. É o que aconteceu nessas duas parábolas que Jesus contou. Tanto na parábola do tesouro como na parábola da pérola preciosa. Eles foram, tudo o que eles tinham como valor, eles deixaram para trás. O fato de dizer assim que eles foram, venderam, significa eles foram, renunciaram e foram correndo em busca do verdadeiro valor da vida deles. A pérola preciosa, o tesouro. Aqui está. Só que a nossa pérola preciosa, o nosso tesouro é Jesus Cristo. Você já chegou ao ponto de compreender isso? Você já chegou ao ponto de entender que nada neste mundo tem mais valor do que Deus? Nada. Não tem nada neste mundo que tenha mais valor do que Deus. Quando nós estudamos, quando nós lemos a vida dos santos, nós vemos isso. Quantos que deixaram a nobreza, deixaram a carreira, deixaram a fama por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. São Luís Gonzaga, por exemplo, morreu tão cedo, morreu jovem, entrou nos jesuítas, morreu como seminarista, e ele era da nobreza, ele renunciou toda a nobreza por causa de Jesus. Conta-se na história da vida dele que ele até esqueceu que ele era filho de nobres, porque ele encontrou a verdadeira felicidade. Aí na parábola da rede, Jesus já fala um outro fato. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. De todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cesto e jogam fora os que não prestam. Vejam só, neste mundo, meus irmãos, existem pessoas boas, existem pessoas más. Existem aqueles que seguem Jesus Cristo e querem levar uma vida santa, e tem aqueles que abandonaram e que abandonam Jesus Cristo e não querem saber dele. Serão escolhidos. No fim dos tempos, no dia do juízo final, Deus vai separar os maus dos bons. Um vai ficar à direita, os bons, os maus vão ficar à esquerda.
E dentro dessa comparação que Jesus está falando dos peixes que são escolhidos, os bons de um lado e os maus, os que não prestam, são jogados fora, ele já nos ensina assim que acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Meu Deus do céu! Numa fornalha de fogo. E ali não sairá mais, por não terem seguido nosso Senhor, por não terem querido nosso Senhor, por abandonarem o Senhor, por viver numa vida desregrada, numa vida totalmente errada, por não seguirem os mandamentos da lei de Deus, por não seguirem e não praticarem os mandamentos, ou melhor, não praticarem os mandamentos, por não viverem os sacramentos, serão jogados na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Porque será um sofrimento muito grande, meus irmãos. Muito grande, é o que o Senhor está falando. Não quiseram saber de Deus aqui. Encontraram o tesouro e não valorizaram, deixaram o tesouro de lado. Encontraram essa pérola preciosa, também deixaram ela de lado. Não quiseram saber e levaram uma vida totalmente errada. Aí o que é que Jesus está dizendo? Não quiseram, não terão o reino dos céus. Não viverão com nosso Senhor. A sua vida, a forma como você vive, realmente é daquela pessoa que encontrou esse tesouro? Vejam a vida dos santos e você verá. Eles mostram como se viver depois de encontrar o tesouro. Os réprobos, aqueles que não querem saber de Deus, se perderam, meus irmãos. Se perderam. É o que Jesus está falando no Evangelho. Serão lançados no fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. E nós temos tudo para ganhar o céu. Nós temos Jesus Cristo. Nós temos a igreja com seus ensinamentos. Nós temos esse tesouro que é a Eucaristia. Nós temos o sacramento da confissão, onde Deus nos espera para conceder a nós o perdão. Veja como Deus trabalha e faz de tudo para nós não nos perdermos, porque Deus não quer a nossa perdição, Ele quer sim a nossa salvação. Mas infelizmente as pessoas estão no mundão, estão envolvidas no mundo e querem viver como o mundo ensina, como o demônio ensina. Em vez de viver uma vida com Deus, querem viver uma vida sem Deus. Voltemos para o Senhor. Ganhemos o céu, o reino dos céus. Lá não haverá choro, lá não haverá sofrimento, lá haverá só alegria. Mas você poderia dizer para mim, mas padre, isso é verdade? É verdade, sim. Quando você passar desta vida para outra, e eu também, levando uma vida com Deus, abraçando esse tesouro que é Jesus, consagrando a vida a Ele, seguindo os ensinamentos dEle, nós iremos nos deparar com essa grande felicidade. A vida com Deus vai ser maravilhosa, essa vida. Agora, aqueles que não querem saber do Senhor,
é lamentável diante do que o Senhor está dizendo no Evangelho de hoje. Vai pegar, vai ser separado, vai ser lançado no fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos ser santos? Peçamos a Deus esta graça, que nesta semana nós possamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não pertence a Deus e vamos ficar só com Deus. Vamos rever a nossa vida. Se você precisa buscar um padre, busque, confesse seus pecados, recomece a vida. E recomeçando a vida, tu terás como recompensa o céu. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer. Que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.